Você vive com uma pessoa folgada ou com um dependente de substância, pode ser de álcool ou outras drogas, alguém que tem sido um peso em sua vida e você deseja obter alívio? Vamos pensar sobre um conceito que pode ser praticado e assim surgir em você descanso quanto ao convívio com esse indivíduo que estressa. O alívio pode surgir ao aplicar esses passos em seus relacionamentos nos quais você se responsabiliza exageradamente em vez de se proteger e deixar que cada adulto assuma as responsabilidades pelas escolhas deles. O conceito chama-se desligamento afetivo com amor, que significa, por exemplo, permitir que as pessoas aprendam com os erros delas, em vez de estar sempre corrigindo, salvando, superprotegendo, cobrindo dívida dessas pessoas ou dando explicações para os outros sobre os erros de conduta delas. Esse tipo de desligamento não significa deixar de amar ou maltratar a pessoa. Significa parar com a obsessão para estar consertando a vida dela. Evita ficar, também significa evitar, ficar dando conselhos não solicitados e interromper as tentativas de resgatá-la das consequências das escolhas que as pessoas fazem. Por exemplo, se seu parente com problemas com bebidas alcoólicas tem dívidas no bar onde vive bebendo, em vez de você pagar a conta, deixe que ele assuma isso. Abrindo mão de viver, tentando controlar o comportamento de outra pessoa, você se torna mais sereno, mais serena, menos ansioso, menos reativo, porque aceita como as coisas são, em vez de tentar forçar para que elas se tornem como você quer. Observe e veja se seu envolvimento com uma pessoa problemática ou sua ligação errada com problemas dos outros está causando um impacto negativo em sua saúde física e emocional. Está com alteração do apetite? Está dormindo mal? Sente dor de cabeça ou no estômago? Vive tenso, irritável, se deprime e tem percebido que isso tem que ver com a maneira como você se relaciona com essa pessoa? Se sim, então é hora de começar a praticar o desligamento afetivo com amor, porque será bom para a sua saúde e bom para essa pessoa aprender a assumir as consequências do que ela faz. Você pode ficar preocupado ao ver que a outra pessoa está se destruindo por péssima alimentação, ou por abuso do álcool, por consumo de drogas ilícitas ou por outro tipo de problema comportamental. Mas pense que você não causou isso, o problema dela, não pode curar isso e não pode controlar isso. Viver estressado tentando mudar a outra pessoa não ajuda em nada, nem você, nem ela. O desligamento afetivo com amor ajuda você a cuidar melhor de sua saúde, de seu equilíbrio emocional. Também contribui para você entender que só consegue mudar a si mesmo, não os outros. E isso alivia bastante, embora você possa perguntar se fazer esse desligamento não será egoísmo. Não, não é egoísmo, porque esse desapego não é feito para punir o outro, mas tem como finalidade proteger você mesmo de estresses evitáveis. E também serve para libertar o outro das suas tentativas de querer controlá-lo, permitindo que ele viva a vida que deseja, resolva os problemas dele e aprenda com os erros que ele comete. Talvez, de forma inconsciente, ficar querendo controlar o comportamento do outro passa uma ideia de que você é superior a essa pessoa. É como se você dissesse assim: eu sei que eu sou melhor do que você. Essa atitude de olhar o outro como se estivesse abaixo de você não é legal para um relacionamento agradável. Sempre que você quer controlar uma pessoa, isso produz raiva nela e em você também. Produz raiva em você porque essa pessoa pode continuar fazendo o que deseja em vez do que você queria. E raiva no outro porque você fica impedindo dessa pessoa ser ela mesma e ter a liberdade de ação. Adultos não querem ser tratados como crianças. Claro,
O indivíduo acomodado e folgado vai gostar de você sempre arrumar o quarto para ele, vai lavar a louça que ele sujou ou pagar a conta que ele não pagou. Mas atitudes como essas só favorecem a dependência do outro para com você. Com o tempo, produz estresse na sua vida e alimenta a imaturidade dessa pessoa. Quando amamos uma pessoa adulta, precisamos deixar que ela siga na vida como ela quer, em vez de tentar exercer controle sobre ela, mesmo que ela esteja fazendo escolhas ruins para ela e praticando o que você não concorda. Mas lembre-se de que, ao mesmo tempo que você se afasta para deixar o outro viver, é este outro que precisa assumir as consequências das escolhas que ele faz, não você. Existem situações extremas em que precisamos tomar uma atitude para ajudar a pessoa. Por exemplo, quando ela tem uma depressão grave, com tentativa de suicídio, ou quando ela está numa crise esquizofrênica aguda, ou numa crise eufórica do transtorno bipolar. Aí é diferente. Esses casos são mais extremos, e o que eu estou considerando aqui não são comportamentos assim graves. Alguns exemplos de como fazer o desligamento afetivo com amor podem ser: não dar conselhos não solicitados, estabelecer limites com amor, mas com firmeza, permitir que os outros experimentem as consequências naturais das ações dessas pessoas. Por exemplo, vamos supor que a pessoa não foi trabalhar porque estava de ressaca por ter bebido demais na noite anterior. Então não diga ao chefe dela, quando ele telefonar para saber por que a pessoa faltou ao trabalho, não vai dizer: ah, ela está passando mal porque teve uma indigestão. Você fale a verdade. Reconhecer que seus sentimentos e necessidades são válidos, em vez de sempre depreciá-los ou desvalorizá-los. É importante isso. Também expressar suas próprias emoções e sentimentos, porque você tem direito de falar, desde que fale de forma educada, sem explosões verbais. Para fazer o desligamento afetivo com amor, não aceite a responsabilidade de consertar ou resolver os problemas de outras pessoas como se elas não pudessem fazer isso. Um exemplo, vamos pensar assim: um indivíduo está devendo uma prestação no crediário porque tem usado o dinheiro para comprar drogas. Não pague para ele a mensalidade. Não dê desculpas para o comportamento de outra pessoa. Outro exemplo, numa festa de aniversário ou num casamento, o seu familiar bebeu demais e fez vergonha. Não fique desculpando com os outros por causa disso. Você pode sugerir que as pessoas incomodadas façam contato com ele no dia seguinte, quando ele estará sóbrio, e fale sobre o que foi ruim do comportamento dele. Para evitar estresse por querer controlar tudo e todos, procure manter o foco no que você pode controlar, em vez de se preocupar ou pensar sobre o que os outros estão fazendo. Tire o foco do comportamento das outras pessoas. Também é importante não catastrofizar ou antecipar o pior resultado possível, ou seja, ficar pensando o tempo todo que vai surgir uma tragédia ou um acidente por causa do que o outro faz. Claro, você precisa proteger seu patrimônio, seus filhos pequenos, sua própria vida e segurança. Não permita ou faça coisas que os outros podem razoavelmente fazer por si mesmos. Deixe adultos lavarem a louça que sujaram, arrumar o quarto deles, chegar na hora dos compromissos sem você ficar em cima o tempo todo gritando ou criticando pelo atraso ou pelo relaxamento. Claro, você vai cuidar da sua casa para que ela não vire uma bagunça pela irresponsabilidade do outro. Nesse caso, coloque limites, como eu comentei antes. Caso você tenha tendência de agir sempre salvando os outros de uma forma ruim para todos, mesmo na intenção de ajudar, pense no seguinte: abra seu coração para alguém competente que pode lhe dar apoio em seu desabafo, porque recebendo o apoio de outra pessoa, profissional ou não, ajuda bastante. Lute contra o pensamento de que desligar-se com amor é ser cruel.
Muitas vezes é o oposto, porque só quando você se afasta e deixa o outro assumir as consequências das escolhas dele, é que você consegue viver a sua vida melhor e permanecer com essa pessoa. Se você se mantiver super protegendo o outro e querendo mudá-lo, isso prejudicará seu relacionamento, sua saúde, produz ressentimento, culpa e frustração. Por que ressentimentos? Bom, porque você pode se esforçar, né? Você se esforça para ajudar a pessoa que nesse momento não valoriza a sua ajuda ou não quer a sua ajuda, ela não muda para melhor e isso acaba produzindo ressentimento em você. Por que culpa? Bom, porque você pode se sentir culpado por estar tentando controlar o incontrolável, que é o comportamento de uma outra pessoa adulta. E pode sentir falsa culpa, que é resultado do pensamento de que o erro da outra pessoa poderia ser evitado se você a conseguisse controlar bem, enquanto que, na verdade, ela fez o que fez porque foi uma escolha dela sobre a qual você não tem poder, por isso não tem culpa. Se você se mantiver super protegendo o outro e querendo mudá-lo, isso prejudicará seu relacionamento, sua saúde e, além de produzir ressentimento e culpa, acaba causando frustração porque o outro não vai mudar quando você quiser, por mais que você se esforce e o trate bem. Ele só mudará quando ele quiser e fizer alguma coisa nesse sentido. Então, procure pensar no seguinte: viva e deixe viver. Bom, por hoje é isso. Eu aguardo você aqui no próximo episódio do Claramente e lembre-se disso, né? Pense nessa questão. Nós não conseguimos controlar uma outra pessoa. Eu estou falando de pessoas adultas, então se você convive com uma pessoa adulta complicada, seja porque usa álcool, bebida alcoólica de forma inadequada, seja porque é dependente químico de outra droga, e vive criando problemas, aprenda a não assumir o que essa pessoa precisa assumir, para que ela então aprenda e abra os olhos e pense, eu vou querer continuar essa vida ou não. Mas se você sempre fica cobrindo, então ela vai se acomodar nessa situação. Bom, espero você aqui no próximo Claramente. Até lá, paz, luz e forças no seu Jesus.